Nós temos o nosso ilustre professor que irá nos dirigir a palestra Questões em Perspectiva para o Modelo Padrão. Ela é o nosso maior apoiador, nosso mentor, né, que dispensa apresentações para os mais antigos, mas para os mais jovens chegando aí, posso dizer que primeiro foi meu orientador de doutorado, orientador do Wesley também, né? Formou muitos profissionais no Brasil e no mundo, né? Ela é uma liderança na área da física, em especial teoria quântica de campos e mais ainda, especialmente falando, supersimetria. É um excelente professor, encantador, uma pessoa que durante uma aula de 4 horas você não pisca, é verdade, né, as aulas no CBPF. Trabalhou no grupo do Abdus Salam, Prêmio Nobel de Física, né, Centro Internacional de Física Teórica, na Itália. Uma pessoa e um ser humano envolvido na formação de profissionais para poder levar a pesquisa de qualidade de física no Brasil e no mundo. Uma pessoa voltada também para questões ligadas ao ensino, né? Ela trabalhava, eu não sei ainda se está ainda lá em Petrópolis, no cursinho, ainda está em atividade, Léo? Tá certo. Sim, né? Então, esse cursinho é um curso voltado para pretos e pobres, para tentar mudar essa perspectiva, para que as pessoas tenham autoestima e que possam mudar a sua própria realidade, e com isso mudar o Brasil. Realmente um profissional encantador. E essa pessoa que vai nos hoje proferir esse seminário, essa palestra para vocês. Aproveitem ao máximo, né, essa grande oportunidade. Com você a palavra, Léo. Tá ok, obrigado então a todos vocês que me convidaram, obrigado aos presentes também, né, por estarem compartilhando esses momentos aí em que a gente vai trocar algumas ideias sobre uma das grandes teorias da física. Bom, então, queria primeiro de tudo, então, agradecer ao Wesley e aos organizadores dessa Semana da Física pelo evento. E, mais uma vez, né, eu estou presente numa Semana da Física. Infelizmente, agora não posso estar presente fisicamente, mas as ondas eletromagnéticas nos aproximam, né? Bom, então, a ideia é, levando em conta que é uma semana da física, que nós temos estudantes desde o primeiro ano até o último ano, eventualmente alguns estudantes de pós-graduação, a ideia é apresentar os problemas gerais dessa grande teoria física, que é o modelo padrão da física de partículas, né? Na física, nós temos dois modelos padrão. Temos o modelo padrão da física de partículas e interações fundamentais, que é esse que nós vamos estar falando hoje, e temos o modelo padrão da cosmologia, que também é chamado modelo Lambda-CDM, né? Nós vamos estar falando, em particular, do nosso modelo padrão da física de partículas e das interações fundamentais, mas lembrando que esse modelo também se comunica hoje cada vez mais com o modelo padrão da cosmologia. A cosmologia, a astrofísica, a teoria de campos, a mecânica quântica, a relatividade geral são campos que hoje se encontram muito interligados. Então, eu queria pedir a gentileza de passar o primeiro slide aí. Eu acho que o slide está sendo passado por vocês, não é isso? Isso. Então, lembrando que há 100 anos atrás, né, o famoso Compton, o próprio Arthur Compton, que em 1923, né, realizou os experimentos com o efeito Compton, que nos levaram à proposição do fóton, né, como partícula de luz. Ele, em 1900 final de 1921, 22, já estava trabalhando com a questão do magnetismo do elétron, as propriedades magnéticas do elétron. Digo isso é muito importante, porque esse é um dos maiores testes atuais para o modelo padrão. Então, nós estamos falando aí com 100 anos de distância, o trabalho bastante seminal do Compton de estudar as propriedades magnéticas do elétron. Hoje, o elétron, com seu magnetismo, estão dando uma oportunidade de se testar a física do modelo padrão e, eventualmente, apontar para uma física que está além do modelo padrão. Pode passar, por gentileza, o slide. Eu estou sempre fazendo questão de colocar as referências, né? Porque eu já passei os slides aí para o centro acadêmico. Se alguém depois quiser ter acesso aos slides, quiser ter acesso às referências primárias, podem ser encontradas aí.
né? Então, agora, né, nós estamos falando agora de 2000, essa medida aí de 2022, nós temos as medidas mais precisas do magnetismo do elétron, que é expressa aqui por essa grandeza μe, que é o momento de dipolo magnético do elétron, né? Essa grandeza é medida hoje com uma precisão de 0,11 partes por bilhão. Então, é a grandeza da física que é medida com maior precisão, 0,13 partes por bilhão. Então, o magnetismo do elétron ele está nos mostrando que nós temos que entender aspectos microscópicos que estão levando a essa propriedade que confere ao elétron, né, a característica de ser o agente, né, mais fundamental do modelo padrão e que dá o magnetismo com maior precisão. Então, estou querendo mostrar isso para evidenciar para os estudantes, sobretudo para os principiantes, né, como a física ela precisa de uma escala de tempo muito ampla, né, para que os assuntos venham se confirmando, para que as medidas sejam feitas. Às vezes, entre uma previsão teórica e uma medida experimental confirmatória, né, isso pode decorrer décadas. Né? Então, é preciso estar atento aos tempos da ciência. Pode passar, por gentileza. Né? E agora, o elétron tem um parceiro no modelo padrão, que é um lepton também. É uma espécie de um elétron 200 vezes mais massivo do que o próprio elétron, o muon. Essa partícula chamada muon, ela é cerca de 200 vezes mais massiva do que o elétron e obrigado, Cláudio. Obrigado. Ela é cerca de 200 vezes mais massiva do que o elétron e ela hoje é a janela mais ampla que nós temos para poder enxergar física além do modelo padrão. Né? Os estudantes, né, acredito que mesmo os mais iniciantes aí conheçam, assim, pelo menos de nome, as grandes teorias da física. A mecânica newtoniana, também chamada de mecânica clássica, a termodinâmica, depois a teoria da relatividade especial, a teoria da relatividade geral, a mecânica quântica, a teoria quântica de campos e muitos outros campos da física, né? Os modelos padrão. E a gente, à medida que a gente vai querendo compreender uma teoria, a gente começa a enxergar mais claramente os seus limites. Nenhuma teoria da física é infinitamente válida. Toda teoria da física ela parte de um ponto, né, onde ela começa a ser válida e ela vai até um ponto onde ela se exaure, onde ela, a partir do qual ela já não consegue mais reproduzir, descrever os fenômenos da natureza. E isso acontece com o modelo padrão, quer dizer, nós esperamos que o modelo padrão dê conta de uma física muito extensa, né? Uma física que vai desde a escala subnuclear, aí nós estamos falando de partículas que estão no interior do próprio próton e do próprio nêutron, que são os quarks, que são partículas fundamentais do modelo padrão, até uma física que vai chegando na escala mesoscópica. Né? Depois de uma escala macroscópica, a gente começa a ter outros mecanismos em ação. Bom, então o modelo padrão, né, o muon, essa medida do magnetismo do muon, a mesma medida que é feita para o magnetismo do elétron, é uma medida que é retornada para o muon. E ela começa a nos mostrar que podem existir alguns pontos de discrepância no modelo padrão e que isso abriria uma porta para a chegada de uma física mais fundamental e mais genérica ainda do que o próprio modelo padrão. Agora, o que, que o modelo padrão descreve para a gente? O modelo padrão ele vai descrever as nossas interações fundamentais. Por exemplo, o eletromagnetismo. Então, as propriedades eletromagnéticas e a interação eletromagnética. A interação nuclear. A interação nuclear, tanto a forte quanto a fraca. A interação nuclear forte é aquela que agrega os prótons, os nêutrons no interior dos núcleos atômicos e também agrega os quarks no interior dos prótons e dos nêutrons. Então, essa é a interação nuclear forte. Porém, os núcleos atômicos eles emitem radiação, eles sofrem decaimento. Né? O próprio nêutron, né? Ele tem um tempo de vida a partir do qual ele decai num próton, emite um elétron, ele emite um próton, decai num próton com um elétron e com um antineutrino. Então, as partículas são instáveis, elas têm esses chamados decaimentos nucleares. E esses decaimentos nucleares, eles chamam uma outra força que a gente denomina forças nucleares fracas. Né?
a distinção entre forças nucleares fortes e fracas está no fato de que a força nuclear forte é aquela que agrega, é a força predominante no interior do núcleo atômico. E a força nuclear fraca é aquela que faz com que os núcleos atômicos decaem. Um elemento, um núcleo, né, se transforme num outro núcleo através de um processo de decaimento. Então, o modelo padrão ele dá conta dessas interações que são microscópicas, né? A interação eletromagnética e as interações nucleares. Claro que a interação eletromagnética ela tem uma repercussão também macroscópica. Porém, as interações nucleares não, elas se limitam ao interior do núcleo atômico. E aí nós estamos falando de distâncias na faixa de 10 elevado à potência menos 15 do metro, ou seja, um milésimo de trilionésimo do metro. Ou se quisermos, né, um trilionésimo do centímetro, né? Um milésimo de trilionésimo do centímetro. Então, são distâncias muito pequenas que o modelo padrão dá conta. Agora, até onde ele descreve? Até onde ele consegue chegar para nos dizer qual é a física mais fundamental que nós temos? Então, eu vou estar deixando aqui, eu coloquei assim, alarme para o modelo padrão, porque o momento magnético do muon, as propriedades magnéticas desse muon, que é uma espécie de um primo robusto do elétron, ela pode ser o ponto de partida para nós conhecermos alguma física nova que não está contida no modelo padrão. Pode passar, por gentileza. Aqui também, lembrando, né, um aspecto importante do modelo padrão, que é esse processo chamado Bright-Wheeler. Esse processo ele foi previsto, teoricamente, em 1934. O que esse processo diz para a gente? O processo Bright-Wheeler diz que nós podemos criar matéria e antimatéria a partir da luz, ou seja, fótons, né? Fótons que chegam e que auto-interagem e que interagem entre si, eles podem como produto final, produzir elétrons e pósitrons. Então, esse é um processo teórico que já era compreendido na década de 30. No entanto, ele só começa a ter indícios experimentais de medição agora, praticamente 85 anos depois. Nós estamos falando aí de artigos de 2019. Então, esse processo Bright-Wheeler, ele pode também ser um processo bastante revelador para saber até que ponto o modelo padrão é uma teoria altamente precisa. Porque o que se espera é que alguns tipos de efeitos, né, alguns tipos de discrepância na medida experimental em relação ao cálculo teórico, que é bem compreendido pelo modelo padrão, essas discrepâncias podem estar nos revelando, né, dentro de limites, que nós vamos ter limites bem estabelecidos, se o modelo padrão é mesmo a melhor teoria ou se ele precisa ser ampliado. Então, eu estou também chamando a atenção aí para uma questão histórica, né? Que muitas vezes, né, em física, sobretudo o estudante, né? A gente nunca deixa de ser estudante, né? Eu era estudante de graduação, estudante de ensino médio de graduação, e muitas vezes a gente se pergunta, mas eu estou estudando isso para quê? Isso está tão longe da realidade. Então, vamos imaginar, na década de 30, né? Não havia nem lasers ainda, os lasers não haviam sido construídos. O primeiro laser é de 1960. Né? Então já havia uma teoria que daria origem ao laser, que é a teoria de Einstein, da emissão espontânea de 1919. Porém, o laser não havia sido construído. Então, nós estamos numa época, 1934, onde estava sendo construído o primeiro acelerador de partículas. Não se tinha laser ainda. Então, se faz uma previsão teórica de que luz interagindo com luz dentro de uma certa energia pode produzir matéria e antimatéria. Então, isso era assim, uma física que parecia assim, estar muito longe de ser alcançada. E, de fato, 85 anos depois, os experimentos começam a revelar os primeiros resultados. Esse experimento é realizado nesse laboratório em Xangai, chamado SULF. Esse S é Shanghai Ultra Laser Facilities. É o super laser de Xangai, que é um laser extremamente potente, ele está funcionando na faixa de 10 petawatts, né? Então, são pulsos de laser de 10 petawatts. 10 petawatts significa 10 elevado à potência 16 watts, o que dá campos elétricos e magnéticos dessa luz muito intensos e que podem, vamos dizer, realizar uma investigação do que é o próprio vácuo, qual é a estrutura do vácuo. Então,
Aí eu estou chamando a atenção para a escala de tempo. Entre a teoria e o resultado experimental, nós estamos falando aí de 8 décadas e meia. Pode passar, por gentileza. Então, é mostrar que a física, né, ela precisa de tempo. É preciso tempo para que as ideias não só se consolidem, mas para que os experimentos também, se forem realizados depois da teoria, porque tem duas coisas, né? A gente pode ter um resultado experimental, uma descoberta experimental, que vai detonar o interesse de construir uma teoria. Ou vice-versa, a gente pode partir de uma teoria, né, elaborar teorias e procurar os resultados experimentais após a elaboração da teoria. Então, nesse caso do Bright-Wheeler, nós estamos falando de uma teoria que precisava ser experimentalmente checada, e isso precisou de um tempo de cerca de 8 décadas, né? 85 anos. Né? Então, o universo ele é fortemente magnético, e o magnetismo é parte fundamental do eletromagnetismo. E o eletromagnetismo é uma espécie de um calcanhar sustentador do modelo padrão. Então, é importante a gente também fazer essa conexão entre o magnetismo do universo e o próprio modelo padrão, porque esse magnetismo do universo ele pode estar também dando resultados, né, sobre propagação da luz em regiões do universo onde há campos magnéticos muito intensos, por exemplo, vizinhanças de estrelas de nêutrons, onde ou magnetares, né, que são estrelas extremamente magnetizadas, e a passagem da luz nessas regiões, ela faz com que essa luz que nós detectamos aqui, ela possa já ter sofrido efeitos devido à interação com esses campos magnéticos intensos, e isso também pode nos dar alguns resultados experimentais que podem indicar desvios da física do modelo padrão. Pode passar, por gentileza. Então, aqui nós estamos falando o seguinte, né? O universo, né, quando ele começa, né, nós não tínhamos ainda a noção das partículas que nós temos hoje, não havia um elétron. O elétron ele estava desmembrado. Havia o elétron, que a gente chama de elétron esquerda e o elétron direita, que eram duas partículas, são duas partículas que a relatividade prevê, mas que não se comunicavam. Então, houve um momento do universo que nós chamamos de transição de fase, né? E essa transição de fase ocorreu a cerca de 10 a menos 10 segundos, né? Um décimo de bilionésimo de segundo após o Big Bang, e as partículas, então, surgem, né, com as suas cargas elétricas a partir daí. Então, vamos dizer assim, a gênese do modelo padrão, ela se dá 10 à potência menos 10 segundos após o Big Bang. Aí as interações começam a se dissociar. Vamos passar que eu vou explicar melhor isso, por gentileza. Isso, né? Então, os campos. Então, nós estou colocando aqui que nós saímos do microcosmo, né? Então, microcosmo, nós estamos falando de distâncias subnucleares. Eu estou falando de uma distância que está embaixo aí em verde, 10 à potência menos 3 femtometro. Femto é um prefixo grego que significa 10 à potência menos 15. Então, nós estamos falando de 10 a menos 18 metros. É onde a física do LHC, a física nos leva hoje. As distâncias menores que nós temos hoje são essas distâncias que nós conseguimos fazer medida física, 10 a menos 18 metros, 10 a menos 3 femtometros. Né? Nessa física, nós temos forte repercussão das interações subnucleares, a interação nuclear forte e a interação nuclear fraca. Ao mesmo tempo, essa física ela é muito importante quando a gente vai falar de galáxias que estão a cerca de 10 a 17 quilômetros, né? 10 quiloparsecs, né? Ou seja, 1 parsec são 3,6 anos-luz, um ano-luz é cerca de 10 trilhões de quilômetros, então nós estamos falando aí de 10 trilhões, 10 quiloparsecs, ou seja, 10 a 17 quilômetros, né? Então é uma distância imensa, né? Na qual nós estamos falando. Então o modelo padrão ele consegue também dar resultados sobre a luz dessas galáxias, né, que estão distantes assim de nós. Então, é uma teoria que faz uma varredura muito grande de espaço, desde 10 a menos 18 metros até 10 a 17 quilômetros de extensão. Pois não, vamos passando aí. E aí, quem é o agente importante, né? São esses chamados, vamos dizer, campos magnéticos primordiais ou campos magnéticos cósmicos, né?
Aqui, falar de uma outra coisa importante também, que é uma discussão importante em física, que é a formação de monopolos magnéticos, né. Então, o universo, né, parece ter formado lá no seu início monopolos magnéticos que ainda nós não conseguimos detectar. E essa é uma discussão grande na física. Existem ou não existem monopolos magnéticos? Existem ou não existem cargas magnéticas? Então, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: hoje nós temos acesso a descobertas que indicam o aparecimento de monopolos magnéticos, de estruturas que se comportam como monopolos magnéticos. Mas não são partículas elementares, são estruturas complexas, compostas, né, que aparecem em materiais chamados gelos de spin. Os primeiros resultados são de 2009, né? E depois também nós temos resultados mais recentes também, cerca de 2020, né? Resultados que vão sendo sempre mais aprimorados na questão da descoberta de monopolos magnéticos. Então, o monopolo magnético, como uma partícula fundamental, ainda não foi descoberto. Mas a matéria condensada, sobretudo os gelos de spin, revelam que podem ser geradas, né, estruturas que se comportam como um monopolo magnético complexo, composto, uma estrutura formada de muitas configurações de spin. Então, esse também é um problema importante para o modelo padrão, porque a questão de existem ou não existem cargas magnéticas é fundamental para o modelo padrão e é um dos testes que está sendo feito no LHC na busca, nós vamos falar lá no final, de um dos experimentos que busca monopolos magnéticos no acelerador de partículas, né, próton-próton do, LH, do CERN. Pois não, pode passar, por gentileza. Então, 2020 teve uma grande descoberta, né, no sentido da astrofísica, né, na direção da astrofísica, que foi uma forte explosão de ondas de rádio associadas com um magnetar galáctico. O magnetar é uma estrela de nêutrons, é uma estrela que tem um campo magnético muito intenso, um campo magnético que seja da ordem de 10 à potência 10 a 12, 10 a 13 Tesla, ou seja, 1 trilhão ou 10 trilhões de Teslas. Esse resultado é muito importante porque essa formação dessas ondas de rádio extremamente fortes, né, e muito rápidas, elas podem nos estar dando indicação de alguma nova compreensão que nós devemos buscar na produção de ondas eletromagnéticas no universo. Então, é uma ligação, quer dizer, o modelo padrão ele é testado tanto na física microscópica, na chamada física de partículas, como ele também hoje é testado cada vez mais intensamente no campo da astrofísica e no campo também da cosmologia. Pode passar, por gentileza. Então, vamos dizer assim, o esforço, né, que a gente está tentando fazer aqui é mostrar que uma teoria física, ela nunca está completa. Ela sempre busca o seu aperfeiçoamento e nessa busca de se aperfeiçoar, a gente chega aos limites de validade de uma teoria. Então, a física newtoniana, né, que é uma grande teoria que foi hegemônica por 3 séculos praticamente, né, quase 3 séculos, ela encontra um ponto vamos dizer assim, de separação com a relatividade especial. A relatividade especial mostra que a física newtoniana ela é válida dentro de um limite muito claro de velocidades. Né? Depois, a relatividade especial ela mostra também a sua validade até a inspeção ou quando se fala de campos gravitacionais muito intensos, tipo campos de buracos negros, campos de supernovas. Então, esses campos gravitacionais muito intensos, eles levam a uma modificação da relatividade especial e nos levam para a relatividade geral. Depois, nós temos uma grande modificação também de uma nova física, que é a mecânica quântica, a partir de 1925, quando nós estamos tentando entender os processos de absorção e de emissão de luz por parte dos átomos. Então, as teorias físicas elas vão sempre vão sempre se cruzando. Do momento que uma mostra o seu limite máximo de validade, nasce uma outra teoria que, por sua vez, caminha até um certo ponto e depois abre espaço para uma nova teoria. Então, o modelo padrão é isso. Nós estamos convergindo eletromagnetismo e interações nucleares para tentar ver se a gente vai ao limite máximo dessa teoria e a gente começa a enxergar uma teoria além do modelo padrão. Por exemplo, matéria escura.
matéria escura é uma questão muito importante hoje na astrofísica, na relatividade, na cosmologia, e a matéria escura ela pode estar indicando, né, novos tipos de interação ainda não contempladas pelo modelo padrão. Vamos passando, por gentileza. Então, essa tensão de Hubble, né, é um problema do modelo padrão, não nosso da física de partículas, mas de um modelo padrão da cosmologia, que mostra que se nós formos calcular, né, uma constante importante da cosmologia, que é a constante de Hubble, que mede a velocidade de recessão das galáxias, né? Então, essa constante de Hubble, ela, usando dados do universo primordial, chega a ser um valor. Usando dados do universo tardio, que é o nosso universo, encontra-se um valor discrepante. Então, essa tensão de Hubble, esse problema que surge no modelo padrão da física, da cosmologia, é uma motivação também para que nós, no próprio modelo padrão da física de partículas, possamos compreender o papel do magnetismo e pode ser o elemento que vai resolver essa tensão. É uma conjectura, não é uma certeza, né? É um indício de que possa ser a melhor compreensão dos campos magnéticos galácticos. Pode passar, por gentileza. Então, esses campos magnéticos cósmicos, né? Então a descoberta é que há regiões do universo que se pensava que fossem vazias, né? E que hoje elas se entende que elas são compreendidas por grandes extensões de campos magnéticos, né? São campos magnéticos cósmicos, são campos magnéticos primordiais, muito intensos que se formaram logo após o Big Bang. Então, esses campos magnéticos, eles mostram também que nós podemos ter desvios assim, bem sensíveis das próprias equações de Maxwell. Os estudantes que estão aí já no terceiro período, né, quarto período da graduação, estudam as equações de Maxwell do eletromagnetismo. E a gente sabe que essas equações são extremamente potentes, são extremamente rigorosas, né, e que dão uma descrição grande dos fenômenos eletromagnéticos numa escala muito ampla. No entanto, campos magnéticos muito intensos, depois eu vou mostrar que ordem de grandeza, que estimativa esses campos têm, a gente começa a compreender que há desvios e começa a detectar desvios das próprias equações de Maxwell. Então, o próprio eletromagnetismo de Maxwell, dentro do modelo padrão, ele vai sendo colocado à prova quando nós fazemos experimentos ou detecções que envolvem campos magnéticos muito intensos. Muito intensos significa o quê? Nós vamos ver daqui a pouco como é que as constantes da física se unem para mostrar qual é o campo magnético crítico a partir do qual a gente já tem que começar a perceber efeitos novos nos fenômenos eletromagnéticos tradicionais. Pode passar, por gentileza. Aqui resultados importantes de julho de 2022 da medida, né, uma medida importante, né, assim, que basicamente, né, se descobriu campo magnético muito intenso na superfície dessa estrela de nêutron, né? Tem um nome, essa estrela tem todo esse código aí, né? E esse campo magnético de 10 a 9 Tesla é exatamente o campo magnético a partir do qual a gente já pode esperar desvios na física dos fótons, descritos pela equação de Maxwell, ou descritos pelo eletromagnetismo ou pela eletrodinâmica tradicional, mesmo eletrodinâmica quântica. Então, a partir de 10 a 9 Tesla de campo magnético, um campo magnético muito intenso, vamos lembrar que os campos magnéticos galácticos são muito baixos, são campos na faixa de Gauss, ou miligauss. Miligauss significa, na verdade, o Gauss é 10 a menos 4 Tesla, nós estamos falando de campos magnéticos que sejam 10 milhões de vezes menores do que um Tesla, né? E aqui nós estamos falando de campos magnéticos que são na faixa de 1 bilhão de Teslas. E aí a gente começa a ver quais são os limites do próprio modelo padrão também. Pode passar. Então, a gente está vendo aqui uma conexão entre astrofísica e física de partículas também. Bom, aqui pode passar, que eu já falei sobre a tensão de Hubble, a gente pode passar esse slide. Tá? Pode passar, isso. Agora, por que os campos magnéticos perduram tanto tempo no universo, né? Campo elétrico é muito importante, mas o campo elétrico ele é de pouca duração, porque geralmente as estruturas, quando se formam, elas tendem a ficar neutras. Então,
a carga elétrica, ela logo se combina, quer dizer, a tendência dos objetos é se neutralizar. Então, os campos elétricos primordiais do universo antigo, do universo primordial, do universo lá de logo após o Big Bang, eles desapareceram, mas os campos magnéticos ficaram. E esses campos magnéticos foram diminuindo. No início, os campos magnéticos eram muito intensos. Hoje, os campos magnéticos galácticos, das galáxias em geral, eles são muito fracos. Claro, há estruturas como estrelas de nêutrons, magnetárias, supernovas. Estrelas individualmente podem ter um campo magnético muito intenso, né? Mas o campo magnético da galáxia, os campos magnéticos mais, vamos dizer assim, globais, eles são muito baixos. E houve, então, esse decaimento. Os campos magnéticos que eram muito intensos no universo primordial, que são gerados por correntes, e aí essas correntes persistem, né? Eles acabam decaindo com o tempo. E como compreender a dinâmica, a evolução dos campos magnéticos universais, ou das galáxias? Isso é um problema, então, que nos remete também a uma compreensão melhor do modelo padrão. Pode passar, por gentileza. Então, bom, isso aqui eu já falei, a tensão de Hubble, isso aqui é o artigo, né, que eu estou só chamando a atenção, esse artigo aqui de 2020, né, ele é um artigo que tenta mostrar que talvez a nossa compreensão de um magnetismo do universo primordial possa ser um elemento importante para resolver essa espécie de desafio que existe no modelo padrão cosmológico, que é a questão da tensão de Hubble. Então, campos magnéticos podem ser fundamentais para o desenvolvimento dessas ideias na astrofísica e na cosmologia. Pode passar, por gentileza, né? Bom, aqui também são, isso aqui não é tão importante, são descobertas importantes que vão nos levar também, através de medidas do efeito Faraday, que nos mostram campos magnéticos muito intensos em filamentos galácticos. Pode passar, por gentileza. Eu estou sempre insistindo no magnetismo, porque o magnetismo hoje se coloca como um dos pontos de prova mais importantes para a gente compreender até que ponto o modelo padrão consegue se segurar como uma teoria que não precisa de uma teoria mais fundamental. Mas nós estamos chegando, né, numa época, vocês que são jovens vão viver esse momento histórico muito importante, um momento em que o modelo padrão da física de partículas ele vai estar cedendo a vez para um modelo ainda, para uma teoria mais fundamental, como, por exemplo, na passagem do século XVIII para o século, do século XIX para o século XX. Né? Em 1905, Einstein propõe a teoria da relatividade especial, que é, então, uma quebra de paradigma muito grande em relação à física newtoniana, mostrando que o tempo, que a simultaneidade perde um caráter absoluto. Então, eventos simultâneos não é mais dizer que dois eventos são simultâneos, não é mais uma declaração universal, é uma declaração que depende do referencial, e isso aí quebra um paradigma violento. É a passagem de uma física para outra física mais nova, né, que engloba a anterior e que faz que traz resultados mais à frente do que a anterior trazia. E o modelo padrão provavelmente vai ser o setor magnético, esse é meu ponto de vista, que é o setor magnetismo do modelo padrão que vai abrir o caminho para que a gente compreenda uma nova física que está por chegar aí. Pode passar, por gentileza. Aqui um trabalho importante do Juan Maldacena, né, esse nosso colega argentino, né, mas trabalha nos Estados Unidos, que ele faz um trabalho interessante sobre black holes magnéticos, né, como o magnetismo também pode ser influente na formação dos black holes. Isso está publicado nesse artigo de 2021 no JHAP, Journal of High Energy Physics. Pode passar, por gentileza. E aqui é que eu queria chamar a atenção para uma coisa importante. Os estudantes aí que estão no ensino básico, né, tipo física 3, a gente costuma trabalhar com essas grandezas. O elétron e sua massa, a velocidade da luz, a carga fundamental, que é a carga, vamos dizer, a carga unidade de carga fundamental, que é a carga do elétron, né? E a constante de Planck, né, que é a constante fundamental da mecânica quântica. Se nós combinarmos essas constantes, né, com essas potências, né, massa do elétron ao quadrado vezes velocidade da luz, a terceira potência, é, sobre a carga do elétron vezes a constante de Planck. Então, nós estamos pegando constante da física, velocidade da luz no vácuo, carga fundamental,
constante de Planck e a massa do elétron. Combinando essas constantes através dessa combinação, nós chegamos a uma expressão que nos dá um campo magnético. Então, misturando a massa do elétron com a velocidade da luz, com a constante de Planck e com a carga do elétron, a gente ganha um campo elétrico. Fazendo a mesma operação, só que com uma potência mais baixa da velocidade da luz, a gente obtém um campo magnético. E esses valores são valores extremamente altos. Nós estamos falando aí, 4,41 vezes 10 a 9 Tesla, que é exatamente aquele campo magnético que foi descoberto naquela estrela de nêutrons, né, do experimento de 2 ou 3 slides atrás. Esses são chamados campos magnéticos críticos e campos elétricos críticos. São campos a partir dos quais a intensidade do campo é tão grande que ela vai pedir que as equações de Maxwell sejam modificadas por efeitos de não linearidade. Então, aquele princípio da superposição, que diz que se duas cargas geram dois campos independentemente, quando eu coloco essas duas cargas juntas, o campo de uma vai se somar vetorialmente com o campo da outra. Então, nós temos a validade do princípio da superposição, né? O efeito de uma carga somado com o efeito da outra carga, corresponde ao efeito das duas cargas juntas. Isso vai deixar de valer se a gente está falando de campos magnéticos e campos elétricos dessa intensidade, aí, 10 a 18 volts por metro e 10 a 9 Tesla. Interessante também que, combinando a carga do elétron com a permissividade elétrica do vácuo, a massa do elétron e a velocidade da luz, nessa fração perfeita, é 2 sobre 4πε0 mc3, nós vamos obter exatamente um tempo. Vamos dizer assim, essa distribuição, né, essa mistura de grandezas aí, no final do dia, nos dá um tempo, 10 a menos 15 segundos. O que esse tempo está medindo? O que esse tempo está dizendo para nós? É o tempo de processamento de uma interação eletromagnética. Quando nós colocamos dois elétrons a uma certa distância e dizemos, esses dois elétrons se repelem porque eles têm a mesma carga. Ou se eu coloco um elétron e um próton, eles se atraem porque eles têm cargas diferentes, né, cargas opostas, o tempo que uma partícula leva para processar essa interação é na faixa de 10 a menos 15 segundos. Né? E 10 a menos 15 segundos corresponde a 10 a 15 Hz. 10 a 15 Hz é justamente já o início da radiação ultravioleta. Então, a gente começa a ver como as constantes da física elas vão se combinando para nos dizer como aquele fenômeno, né? Porque aqui a gente está falando de quê? Da massa do elétron, portanto, um problema, vamos dizer assim, de inércia, um problema mecânico. Velocidade da luz, nós estamos falando de relatividade. Carga do elétron, nós estamos falando de eletromagnetismo. IH, constante de Planck, nós estamos falando de mecânica quântica. Então, nós estamos misturando mecânica quântica com eletromagnetismo e com teoria da relatividade. Isso é uma teoria da física chamada eletrodinâmica quântica, QED. A sigla é QED, Quantum Electrodynamics. Então, na eletrodinâmica quântica, né, nós vemos que essas grandezas se combinam para dar essas escalas. Então, tem um limite de validade aí. Eu preciso reformular alguns aspectos da eletrodinâmica quântica quando eu estou falando de campos elétricos e campos magnéticos dessa intensidade. E essa escala de tempo aí é a escala de tempo típica dos processos eletromagnéticos. Então, as constantes da física, elas sempre se combinam de alguma forma a nos dizer, nos dar algumas escalas, né, daquele fenômeno que está sendo estudado e que envolve aquelas constantes. O mesmo acontece com a gravitação. A constante de Newton, combinada com outras constantes da física, vão nos dar certas escalas, por exemplo, da gravitação quântica. Pode passar, por gentileza. Então, esse exercíciozinho aí é um exercício bom para quem está fazendo física 3, alguma coisa assim, fazer. Pega as constantes, multiplica, segue essas operações e vocês vão ver, quer dizer, no final do dia você ganha um campo magnético, um campo elétrico. Como interpretar esse 10 a 9 Tesla, esse 10 a menos, esse 10 a 18 volts por metro? O que isso está dizendo para nós? Então, é importante a gente, sempre, às vezes, com esses cálculos muito simples, essas estimativas, a gente compreender o que está sendo, o que está em jogo naquela teoria. Aqui eu vou passar esses slides, eu fiz uma coletânea, assim, desde 1950,
quando começa a se falar da magnetogênese. O que é a magnetogênese? A magnetogênese é estudo justamente do aparecimento dos primeiros campos magnéticos no universo primordial, por isso o nome magnetogênese, e como esses campos magnéticos foram evoluindo desde o período pós-Big Bang até os dias de hoje. Então, você pode passar, eu tenho referências desde 1950, para quem quiser fazer esse estudo, Fred Boyle, depois, que foi um grande astrônomo, pode passando, nós vamos chegar até os dados, pode passando. Zeldovich e Thorne também fazem um estudo muito importante sobre a compreensão de um modelo magnético para o universo, quer dizer, o quanto o magnetismo é importante na nossa compreensão do universo. Pode passando, por favor. Aqui também, sempre, aqui por exemplo, esse trabalho do Harrison, aqui de 1969, ele faz um modelo para compreensão de como os campos magnéticos galácticos são gerados, como as galáxias geram os seus campos magnéticos. Pode passar, por favor. Isso envolve física microscópica e física macroscópica, né? Bom, pode passando, eu queria só depois chamar a atenção para esse trabalho aqui, do Grasso e do Rubinstein, que são, eles fazem um estudo muito sistemático, é um Physics Report de 2001, né, de como os campos magnéticos, então eles fazem um trabalho assim, muito de concisão, né, e de revisão de como o campo da magnetogênese foi evoluindo desde 1950, isso aqui até 2001, portanto, praticamente 51 anos de atividade. Eles fazem um trabalho bem geral, mostrando como os campos magnéticos surgiram no universo primordial e foram evoluindo até os campos magnéticos que nós encontramos hoje, né? Aqui a gente fala, os campos intergalácticos hoje são na faixa de 10 são, assim, 10 a menos 3, 10 a menos 3 até 10 a menos 5 Gauss. Ou seja, o Gauss já é 10 a menos 4 Tesla. Então, são campos muito, muito fracos, mas eram campos muito intensos. Agora, claro que a gente compreende, o magnetismo, o campo magnético é um vetor. O momento de polo magnético é um vetor. Quando a gente soma muitos vetores, né, as direções, quer dizer, os sentidos e as direções não coincidem, então a gente pode ter assim, um enfraquecimento. Né? Agora, se a gente pega um campo magnético isoladamente, ele pode ser grande. Então, as estrelas podem ter campos magnéticos intensos, mas o total das estrelas numa galáxia se soma para dar um campo magnético que no final do tempo, no final do dia, é um campo magnético fraco. E como compreender essa formação desses campos magnéticos, né, à luz dos desenvolvimentos do eletromagnetismo e da eletrodinâmica. Pode passar, por gentileza. Bom, então, esse trabalho aqui também bom, isso é muito particular, esse trabalho de 2018, mas é um trabalho também que mostra uma grande relação entre fenômenos microscópicos, então isso é importante, fenômenos que acontecem numa escala subnuclear, como ligar esses fenômenos com os campos magnéticos primordiais, porque no universo primordial, nós não tínhamos a formação de grandes estruturas. Então, o universo primordial era como se fosse um acelerador de partículas. Nós estamos vendo os constituintes fundamentais da matéria. Então, os processos microscópicos que aconteciam no universo primordial, né, eles são fundamentais para a gente compreender esses campos magnéticos que se formaram no universo primordial e que não se neutralizaram, mas que vêm diminuindo de valor até os dias de hoje. Então, vamos dizer assim, essa dinâmica de evolução dos campos magnéticos pode ser muito importante para a nossa compreensão do que é o modelo padrão hoje em dia. Pode passar, por gentileza. Uhum. Eu aqui também sugeriria, eu gosto muito dos trabalhos desse pesquisador indiano que está na Universidade do Texas, Tamai Vachaspati. Ele faz um trabalho muito interessante, sobretudo esse último trabalho dele, que está publicado nos Reports on Progress in Physics, que é de 2021, ele faz um estudo bastante assim, sistemático e de revisão de todos esses modelos para campos magnéticos cósmicos, né? Campos magnéticos cosmológicos. Então, é um trabalho muito importante que interessa também a nós que fazemos física do modelo padrão, física de partículas no modelo padrão. Pois não. Pode passar, por gentileza? Uhum. Aqui,
uma discussão dos monopolos magnéticos, né, que foram instaurados por Dirac num trabalho dele de 1931, que é esse trabalho citado aqui embaixo, né, singularidades quantizadas no campo eletromagnético. Nesse trabalho, Dirac relaciona a presença de campos de monopolos magnéticos, a possível existência de monopolos magnéticos com a existência da antimatéria. Então, essas coisas estão relacionadas. E aí, a antimatéria é detectada em 1932 por esse pesquisador chamado Charles Carl Anderson, que ganha o Prêmio Nobel de 36 pela descoberta da antimatéria, do antielétron, do chamado positron, e Dirac tinha feito a previsão teórica em 1931 e ganha o Nobel de 33. Ele prevê a antimatéria, mas ele prevê a antimatéria em conexão, quando ele prevê a antimatéria, nesse mesmo momento, prevê também a possibilidade de haverem cargas magnéticas. E isso aí é algo que está faltando no modelo padrão. O modelo padrão, ele precisa de elementos que levem à formação de monopolos magnéticos, como nós vamos ver mais à frente um pouquinho. Pode passar, por gentileza. Uhum. Aqui, bom, isso aqui pode passar, porque isso aqui é só uma revisão histórica lá que havia, né, para mostrar também como as ideias em física são importantes. Em 1904, e já em 1896, Pierre Curie previa que poderia haver na natureza cargas magnéticas. Né? Isso em 1896, 4 anos antes da descoberta do elétron ainda. O elétron ainda não havia sido descoberto. Então, as ideias na física, né, elas caminham muito rapidamente, muito fortemente. Então, só no plano das ideias, essas partículas foram previstas, mas elas só foram concretizadas através de uma teoria em 1931 por Dirac. E a existência delas hoje, como partículas, ainda é questionada. Como eu falei com vocês, os monopolos magnéticos dos quais a gente tem evidência hoje são monopolos magnéticos não fundamentais, são estruturas compostas de spins em gelos de spin na matéria condensada. Pode passar, por gentileza, pode ir passando. Então, bom, isso aqui é muito detalhe, eu vou pular isso aqui, não é importante, para esse momento não é importante, não. Pode passar, por favor. Isso aqui também não é importante nesse momento, não. Também vai passando. Isso aqui eu coloquei pensando mais num público de pós-graduação. Bom, aqui que eu acho que é importante, talvez, a gente dar uma discutida. O universo, vamos dizer, houve o Big Bang. O Big Bang aconteceu há cerca de 13,6, 13,8 bilhões de anos. 13 bilhões e 800 milhões de anos atrás. 10 a menos 38 segundos após o Big Bang, estou falando então de 1/100º de trilionésimo do segundo. 10 a menos 38 segundos após o Big Bang, o universo começa a experimentar uma transição de fase. Ele começa a mostrar que ele vai começar a criar as interações que nós vemos hoje e a matéria. Isso aí vai ser praticamente o embrião da matéria. Isso acontece 10 a menos 38 segundos após o Big Bang, com uma temperatura na faixa de 10 a 30 Kelvin. Então, nós estamos falando de um universo ainda em que as interações ainda estão misturadas, ainda não apareceram, havia uma única interação. Passa o slide, por gentileza. Aí, passa o tempo, 10 a menos 10 segundos após o Big Bang, 1/10 de bilionésimo de segundo após o Big Bang, o universo faz uma nova transição. Nessa transição é que vão aparecer as partículas subatômicas que nós conhecemos hoje. Por exemplo, o elétron, ele aparece nesse instante, o fóton também. Até então, a luz ela estava escondida em outras interações, o elétron e os quarks, que compõem os prótons e os nêutrons. Isso acontece a uma temperatura na faixa de 10 a 15 Tesla. E nesse momento, os campos magnéticos do universo eram estimados na faixa de 10 a 19 Tesla. Pode passar, por gentileza. Aí, isso aqui eu vou pular isso aqui, pode pular isso aqui. Isso aí é muito especializado. 10 a menos 5 segundos após o Big Bang, então, naqueles 10 a menos 10 segundos formaram-se os elétrons e os quarks. Os quarks estavam soltos pelo universo. 10 a menos 5 segundos depois, quer dizer, após o Big Bang, né, então passaram-se de 10 a menos 10 segundos para 10 a menos 5 segundos, passaram-se 10 a 5 segundos, ou seja, 100 mil segundos. O universo sofre uma outra transição. E aí os quarks que estavam soltos, eles se juntam para formar os prótons e os nêutrons.
Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: 10 a menos 5 segundos após o Big Bang, nós tínhamos os elétrons já formados e os quarks já formando os prótons e os nêutrons, mas precisava formar os átomos. Os átomos ainda não estavam formados, porque as energias eram tão intensas que os elétrons, os prótons, os nêutrons estavam passando com velocidades muito intensas, muita energia, eles não conseguiam se ligar. Então, há uma transição de fase que os quarks se ligam para formar prótons e nêutrons, e a partir daí é que vai começar a formar a matéria atômica como nós conhecemos hoje. Pode passar, por gentileza. Então, esses quarks, né, nós estamos comemorando agora, isso é uma coisa importante, nós estamos comemorando agora esse ano os 60 anos da previsão de existência dos quarks. Em 1964, dois pesquisadores, né, Gell-Mann e Zweig, independentemente, eles previram que o próton e o nêutron não deveriam ser partículas elementares, deveriam ser compostos por objetos mais simples ainda, chamados quarks. Essa previsão era meramente teórica. Os quarks só foram identificados 5 anos depois, em 1969, início de 70. E aí, mas assim, a importância também dessas ideias teóricas. Isso aí, quer dizer, a previsão de existência dos quarks, né, detonou uma busca muito grande de se fazer experimentos que pudessem verificar se realmente os prótons e os nêutrons eram ou não elementares. Isso foi feito em 1970 e chegou-se à conclusão de que os prótons e os nêutrons têm objetos mais elementares dentro dele, que são os quarks. E esses quarks são fundamentais, são partículas fundamentais do modelo padrão. Pode passar, por gentileza. E aqui, olha, para quem conhece as equações de Maxwell, nós temos aqui tudo que está em caracteres negros, né? São as equações de Maxwell. Divergência do campo elétrico, rotacional do campo elétrico, lei da indução de falha, de menos a derivada temporal do campo magnético, divergência do campo elétrico, do campo magnético, e a lei de Ampère-Maxwell, rotacional de B, relacionado com a corrente de deslocamento. O que eu coloquei em verde são as modificações a partir do eletromagnetismo que devem ser feitas, que foram compreendidas, né, a partir de 1954 e que vão descrever a física do modelo padrão. Então, no modelo padrão, a gente pode pensar assim: a gente partiu das equações de Maxwell, que é o que está aqui em caracteres escuros, e a gente gerou em verde aquilo que deveria ser acrescido às equações de Maxwell, que são as chamadas equações de Yang-Mills, e que vão descrever toda a física do modelo padrão, toda a física de interações fortes e toda a física de interações fracas. E elas unificam as interações fracas com o eletromagnetismo. E aí surge a equação em amarelo, né, na terceira linha, a divergência do campo magnético, mostrando que a divergência do campo magnético, que era zero nas equações de Maxwell, ela agora pode ser não zero, devido a essa estrutura não linear das equações de Yang-Mills. E isso pode dar origem aos monopolos magnéticos, né? São chamados monopolos magnéticos unificados. Então, esse conjunto de equações aí são as equações fundamentais do modelo padrão. Pode passar, esses slides aí eu vou poder pular. Monopolos como partículas de Gauge. Agora, vários cenários da física eles começam a aparecer em física além do modelo padrão, que prevêem a existência, vamos dizer, justificam a formação de monopolos magnéticos. Por exemplo, teorias grande unificadas, que são as teorias que descrevem o universo lá atrás, quando as interações ainda não estavam dissociadas. Era uma única interação. Hoje nós percebemos 4 interações, mas no início dos tempos deveria ter sido uma única interação. As teorias de Kaluza-Klein, que são teorias que preveem, né, a existência de dimensões extras. Nós falamos de 4 dimensões, um tempo e 3 espaços, mas podem existir outras dimensões espaciais além das 3 que nós conhecemos. E essas são as chamadas teorias de Kaluza-Klein, e nessas teorias a gente vai tentar compreender alguns efeitos importantes daquilo que estão efeitos importantes que estão presentes nas equações de Yang-Mills. Muitos já ouviram falar das supercordas. As supercordas também são teorias muito além do modelo padrão, teorias novas que podem também justificar a existência de monopolos magnéticos, como é o caso de aspectos quânticos da gravitação e na cosmologia. E
mas atualmente, né, o que está se buscando é esse chamado, na teoria eletrofraca de Salam-Glass-Weinberg, que é uma teoria que mostra que o eletromagnetismo e o decaimento beta-nuclear, eles são eles são duas faces de uma mesma teoria. E isso aí pode também ser uma fonte importante que o LHC está buscando para verificar a existência ou não de monopolos magnéticos como partículas fundamentais. Pode passar, por gentileza. Bom, então isso aqui são as referências, eu estou dando os trabalhos onde essas discussões são feitas. Pode ir passando também, pode ir passando, isso aí tudo pode ir passando, né? Monopólio, isso tudo aqui são referências que eu estou só colocando para quem for, quiser ter acesso nos slides, pode ir passando, pode ir passando. Também pode ir passando, pode ir passando, pode ir passando. Aham, isso. Ah, aqui sim, volta esse trabalho, por favor. Esse trabalho aqui eu acho que é importante. Se alguém quiser compreender, assim, fazer uma revisão histórica e compreender os problemas atuais, né, nós estamos falando da atualidade, contemporâneos, da física de monopólios magnéticos, eu sugiro esse trabalho aqui do Nick Mavromatos e do Mitsu. Esse trabalho aqui, ele é Monopólios Magnéticos Revisitados, Modelos e Buscas em Colisores e no Cosmos. Está publicado na International Journal of Modern Physics de 2020 ou no Archive, né, esse Archive aqui, 20.05.05.100 do REP-PH. Esse trabalho é muito interessante para quem quiser fazer assim uma viagem pelo mundo dos monopólios magnéticos, desde os tempos primordiais até os dias atuais. Pode passar, por gentileza. E aqui o magnetismo do muon, né? Então nós estamos mostrando aqui, né, nesse slide aqui, que o muon, né, esse parente gordo, eu já estou quase finalizando, tá? Esse parente mais robusto do elétron, esse muon, ele pode ser a medida do vamos dizer, o monopolo, vamos dizer, o dipolo magnético, perdão, o dipolo magnético mais fundamental que a gente conhece é o do elétron. Imagina que a gente tem aqueles ímãzinhos de geladeira. O ímãzinho de geladeira menor que existe na natureza é o próprio elétron. O elétron, ele tem propriedades magnéticas, ele tem o magnetismo dele. E o muon, que é um seu parente mais robusto, né, 200 vezes mais massivo, ele tem um magnetismo que pode ser interessante porque ele é bem maior, bem mais robusto do que o magnetismo aqui. Vamos dizer, a anomalia magnética dele é muito maior do que a do elétron. Então, para medição experimental, o muon é muito mais interessante. E é esse magnetismo do muon que pode nos dizer, pode nos dar, é uma das maneiras de buscar uma física que não esteja contemplada no modelo padrão. Ou seja, uma física nova que nós ainda estamos tentando assim, compreender a origem e as suas consequências. Então, pode passar. Então, essas medidas são muito recentes, são muito importantes. Pode passar, por gentileza. Aqui, então, eu vou pular um pouquinho, que são mecanismos aqui, são coisas mais específicas. Pode passando. Só queria chegar no. Pode passando, que eu vou chegar ao resultado que eu quero. Pode passando. Isso aqui tudo é muito mais específico para o pessoal da pós-graduação. Pode passando mais uma vez só. Aqui. Então, por exemplo, aqui a gente tem a razão entre a massa do muon e a massa do elétron. A massa do muon é cerca de 200 vezes a massa do elétron. Portanto, essa fração aí é na faixa de 200. 200 elevado ao quadrado faz 40.000. 4 vezes 10, 4 vezes 10 a 4. Então, estudar o magnetismo do muon, né? O muon, ele tem assim um desvio do magnetismo tradicional que é 40.000 vezes mais vamos dizer assim, mais robusto do que o do caso do elétron. Então, o muon pode nos revelar propriedades magnéticas que ainda não são contempladas, quer dizer, que podem estar envolvendo alguma física nova. Que física nova é essa? Pode ser uma física chamada supersimetria, que é uma nova visão de espaço e de tempo. Ou podem ser dimensões extras, né? A supersimetria, ela é mais forte do que as dimensões extras, porque ela prevê uma categoria de dimensões extras que não são medidas, não são mensuráveis. Então, não são medidas espaciais. É uma nova categoria de dimensões. Quem conhece bem aí que é o Fernando, né, o professor Fernando, e o Wesley, né, são dois egressos da supersimetria no doutorado, que trabalharam, conhecem bem supersimetria, podem explicar para vocês melhor qual é, né, o papel da supersimetria na nossa compreensão atual do próprio espaço-tempo. E isso aí, a nossa compreensão
essa nova compreensão, a supersimetria pode estar por trás dessa física que está dando essas discrepâncias magnéticas na medida do muon. Pode passar, por favor. Bom, isso aqui, bom, já falei, mas isso aqui está praticamente já falado, né, no slide anterior. Pode passar, por gentileza. Então, eu queria mais à frente, vou pegar o resultado mais recente que tem, o outro slide, pode passar mais à frente um pouquinho ainda, esse resultado aqui. Então, aqui, vocês observaram como a teoria é importante, né? Como a teoria é forte. Essas medidas do magnetismo do muon, aqui nós temos, na primeira linha, nós temos o momento magnético do muon, é a segunda linha, GMI, a medida experimental. E o valor teórico, calculado teoricamente pelo modelo padrão. Observem bem, então, é o G experimental e o G teórico. 2 pontos, então, 2, 0, 0, pá, 23, 31. A diferença começa a aparecer na oitava casa decimal, né? Na oitava casa do 4 e do 3. Então, a gente está falando de uma física cuja teoria e cujos experimentos eles caminham juntos até a oitava casa decimal. Nós estamos falando de uma precisão de uma parte em 10 a 8, ou seja, uma parte em 100 milhões. Então, agora, o que vem depois, que é a discrepância, é isso que é importante para a gente compreender aonde é que vai estar a nova física. Então, a nova física ela vai estar a partir desse 8, né? Ela vai estar no 41,22 ou no 18,10. Então, essa discrepância de precisão finíssima, ela pode estar nos dizendo que física nova está faltando no modelo padrão. Pode passar, por gentileza. Tá? E aí, esses experimentos foram medidos com significância de 4,2 sigma. 4,2 sigma ainda não configura uma descoberta assegurada. É um indício muito forte. Então, é isso que a gente está colocando aí como essa diferença, né, entre o valor teórico medido pelo modelo padrão e o valor experimental detectado em laboratório, essa discrepância é mínima, mas ela vai poder indicar, provavelmente, ela é suficiente para indicar que tem alguma física que nós não estamos vendo dentro do modelo padrão. Pode passar, por gentileza, eu já estou chegando ao final também. Aqui, eu estou listando esses experimentos com lasers muito intensos que são feitos hoje para, por exemplo, verificar que o próprio vácuo, né? Então, o próprio vácuo que a gente imaginava como sendo vazio, que não é, hoje a gente fala de um vácuo quântico, esse vácuo quântico tem propriedades materiais muito importantes a partir de certos campos magnéticos, que são aqueles campos magnéticos que nós mostramos lá atrás, 10 a 9 Tesla e campo elétrico de 10 a 18 volts por metro. Com lasers que possam nos trazer campos magnéticos muito próximos daqueles valores críticos, a gente começa a verificar propriedades novas do vácuo, como, por exemplo, o efeito Bright-Wheeler, do qual nós falamos, e como o fato da birrefringência. O vácuo começa a se comportar como um material anisotrópico, ou seja, o vácuo começa a mostrar a sua estrutura e deixa de ser vácuo, e mostra, revela a sua estrutura em termos de partículas quânticas virtuais. Pode passar, por gentileza, partículas e antipartículas. Né? Aqui estou só falando de que, como hoje nós compreendemos o eletromagnetismo, né? A partir das equações de Marx, hoje nós compreendemos essas 53, na verdade até mais, extensões do eletromagnetismo. Então, o eletromagnetismo é uma teoria que está em constante evolução. Por quê? Porque os experimentos e as novas modalidades de materiais e as novas observações astrofísicas vão nos levando a compreender que eu preciso sempre mais e mais apurar e refinar as equações do eletromagnetismo. Pode passar, por gentileza. Uhum. Então, aqui eu não vou me deter nisso, né? Mas o modelo padrão, como uma teoria física, ele apresenta 13 pontos, vamos dizer assim, pontos críticos, pontos assim que são questionáveis, né? Uma boa teoria física, né, não é aquela teoria que diz tudo, responde a tudo, é aquela teoria que deixa bem clara, né, a sua validade. Da onde até onde ela pode ser aplicada. O modelo padrão ele apresenta, pode passando os slides aí, quem ficar com os slides depois pode ver em detalhe, pode passando pode passando 2, 3, 4, 5, vai passando 6, 7, 8, vai até o
11, 12, 13. Eu identifico 13 limitações para o modelo padrão. Então, o modelo padrão tem 13 pontos de questionamento que podem dizer que ele realmente é uma teoria que precisa de uma extensão. Ele precisa ser compreendido. Ele não é uma teoria tão fundamental. Ele é uma teoria, vamos dizer assim, média, que precisa de uma teoria mais fundamental para suprir a esses 13 problemas que ele apresenta. Então, é como se a gente estivesse fazendo uma espécie de uma tomografia, né, bem detalhada dessa teoria física chamada modelo padrão. E eu diria o seguinte, para os jovens que estão na audiência, os meninos da graduação, sobretudo, né, imaginar que isso tudo vai estar na mão de vocês. Se vocês continuarem fazendo física e forem um pouco nessa direção, né, é, a pauta, né, dessa geração, né, chamada geração Z, né, dessa geração mais atual, quando ela tiver em plena maturidade fazendo física, muitos de vocês vão ser cientistas, né, vocês vão estar lidando na resolução desses problemas aqui. Então, o modelo padrão ele foi construído, né, ao longo das décadas, né, eu diria que a partir dos anos 30 até os anos 70 ele se formulou. Foram praticamente 50 anos de formulação do modelo padrão. E aí agora a gente se depara com vários problemas que ele traz, né? Então, a questão agora é como resolver essas questões, como amenizar essas questões, como aliviar essas tensões. Então, essas são questões para uma geração que está chegando, que é a geração de vocês. Então, espero que isso aí possa servir de motivação também para vocês irem cada vez mais a fundo, né, na discussão dessas teorias, né, tanto o modelo padrão da física de interações fundamentais, quanto o modelo padrão da cosmologia também, que está sendo hoje, né, depurado em muito detalhe e com os experimentos muito mais precisos da astrofísica e as medidas cosmológicas também. Por exemplo, o James Webb está aí para nos trazer muitos resultados importantes, experimentais. Esses modelos vão sendo apurados e cada vez mais o modelo padrão da física de partículas e o modelo padrão da cosmologia, eles vão se aproximando, vão se tornando cada vez mais vizinhos. Pode passar, por gentileza? Bom, aqui eu vou aqui novidade do universo, o que é a matéria topless, né? A matéria topless é a matéria que não tem o quark top. São 6 quarks que nós temos e a matéria atômica da tabela periódica é formada por 3 quarks, quark U, quark D e quark S. Agora, sobretudo quark U e quark D. Perdão, quark U e quark D. O quark S, o quark com charme, o quark top e o quark com bóton, eles são produzidos em laboratório. Então, esses objetos, eles existiam no universo primordial. Eles não existem em forma natural no nosso universo, mas nós podemos produzi-los a partir de experimentos com aceleradores de partículas. Pode passar, por gentileza, já estou quase fechando aqui. E o LHC, ele apresenta 10 colaborações. Então, são 10 experimentos realizados no LHC nessa terceira fase dele, que é o que eu chamo de LHC 3.0. Então, os experimentos, na penúltima linha, de baixo para cima, a segunda linha, tem um experimento chamado Moedal, que é o experimento que ele se refere a monopolos e matéria exótica além do modelo no LHC. Então, é uma busca de matéria escura, é uma busca de monopolos magnéticos e de matéria escura que é feita no LHC. Esses experimentos, né, todos eles aqui, podem estar revelando, quer dizer, eles vão estar vendo até que ponto o modelo padrão ele se mantém preciso e a partir de que momento ou com que eventos que vão aparecer, novos efeitos, novas partículas, isso vai indicar que nós podemos já formular uma primeira teoria que vá além do modelo padrão. Qual é ela? Nós temos várias propostas, mas não temos nenhuma ainda com a garantia de que quem seja melhor do que quem. É preciso que esses experimentos do LHC, o LHC deve estar trabalhando até 2041, ele vai ter uma pausa grande agora em 2025, vai parar, depois ele vai retornar, ele vai ter pausas, né? Mas ele vai, basicamente, a expectativa é que ele funcione até 2041. Então, até 2041, esses experimentos e outros que venham a ser feitos aí, que venham a se agregar, eles podem nos trazer os indícios, né, ou até mesmo as evidências de uma física nova que ainda não conhecemos, além das 4 interações fundamentais. Eventualmente, uma quinta força da natureza que nós ainda não conhecemos. Nós conhecemos a força de gravidade,
a força eletromagnética, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Essas 4 a gente tem hoje pleno não, vamos dizer, grande conhecimento. Agora, existiria uma quinta força? Aonde é que essa quinta força estaria operando? Dentro desses experimentos, qual deles poderia nos indicar a existência de uma quinta força? Pode passar, por gentileza. Aqui nós já estamos falando dos futuros colisores, são colisores além do LHC, são colisores que vão, se forem construídos, vão começar a operar a partir de 2045, 2050. Portanto, vamos dizer, daqui a, no mínimo, vamos dizer, 20 anos, né, para que esses novos colisores possam, porque são colisores, além de ser muito caros, vão ter, a tecnologia envolvida aí é uma tecnologia muito sofisticada e ainda está sendo desenvolvida. Pode passar, por gentileza. Então é isso aí, né? Estaria colocando aqui, né, que só para finalizar, né, que o eletromagnetismo, vocês que estão estudando eletromagnetismo, é uma disciplina muito importante. É um campo sempre renovado. Então, ela foi iniciada lá no século XVIII por Benjamin Franklin, Coulomb, Alessandro Volta, né? Mas ele vem sendo, né, cada vez mais compreendido à medida que a física evolui. Naquela época, não se sabia nem o que era o átomo. Hoje, com o conhecimento do átomo, do núcleo atômico, das partículas subnucleares e dos quarks, a gente tem acesso a propriedades eletromagnéticas que não eram possíveis há 60 anos atrás. E isso, então, vai fazendo com que nós possamos, né, cada vez mais compreender a essência do eletromagnetismo e renová-lo, né, renovando sempre. Pode passar, né? Pode passar o slide, por gentileza. Então, eu sempre digo que o eletromagnetismo é uma teoria Peter Pan. É uma teoria Peter Pan porque nunca vai deixar de ser uma teoria criança que está sempre em construção. Ela está sempre amadurecendo e nunca amadurece, né? Então, estudar o eletromagnetismo, seja do ponto de vista submicroscópico, que eu chamo de femtoscópico, né? Que é subnuclear, até os efeitos eletromagnéticos da astrofísica e da cosmologia. Pode passar, por favor? E aqui eu gostaria de chamar a atenção, né, para essa frase aqui do Merleau-Ponty, que foi um grande filósofo da ciência, né, francês, e nesse capítulo 1 desse livro aqui chamado A Natureza, né, ele fala da significação filosófica da mecânica quântica. O ano que vem nós vamos ter o centenário da mecânica quântica. Acredito que os professores aí vão organizar vários eventos, né, colóquios, falando da mecânica quântica. Então, ele fala o seguinte, que é a crítica interna da física que nos leva a tomar consciência do mundo percebido. Ou seja, é a crítica interna da física. É a física se autocriticando, é a física se autoavaliando o tempo todo. E que, no final de tudo, ela nos diz que o mundo percebido não é, de maneira nenhuma, um dado imediato. Então, aquilo que nós percebemos no mundo é o resultado de processos, né, microscópicos que estão muito além da nossa visibilidade e, às vezes, além da nossa compreensão. Então, eu acho que essa frase é muito importante porque ela mostra que nada é inútil quando se estuda. Muitas vezes a gente em física está estudando alguma coisa, fala, isso não é inútil, isso não serve para nada, por enquanto isso é pura matemática. Mas vamos pensar que o curso da física, né, o progresso da física nos mostra que quando uma teoria surge, em geral, ela aparentemente não serve para nada. Mas, passado o tempo, a gente compreende a grande importância dessa teoria. Foi assim com o eletromagnetismo. Quando Maxwell estudou as equações dele, propôs as equações dele em 1867, uma grande parte da comunidade da física dizia que as equações de Maxwell não passavam de uma curiosidade matemática. No entanto, 40 anos depois, em 1904, Guglielmo Marconi constrói o primeiro telégrafo sem fio, né? E o telefone. E aí começa a era da telecomunicação, a partir de equações que pareciam não servir para nada. Em 1916, logo após a fundação da relatividade geral, quando se prevê a existência de ondas gravitacionais e de buracos negros, se dizia também que buracos negros eram meras curiosidades matemáticas das equações de Einstein. Conclusão, passaram-se 100 anos, entre 1916 e 2016, os primeiros buracos negros começam a ser detectados. Então, 100 anos, né,
se podendo se dizer: "Ah, mas é curiosidade matemática, não tem aplicação física". Não, 100 anos depois se confirmou. Então, acho que é importante, né, colocar isso para o estudante, porque muitas vezes, sobretudo as gerações mais atuais, né, que nós sabemos que cada vez mais o tempo se torna importante. Tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser imediato, né, tudo tem que ser feito logo. E a física não é assim. A gente precisa, às vezes, de décadas ou de séculos, até de um século, para poder fazer a ponte entre uma teoria e um experimento. Bom, pois não, pode passar, por favor. Aqui, eh, Paul Feyerabend, né, que é um grande também, era um físico e foi filósofo da física, filósofo da ciência. Ele tem esse livro Contra o Método, né, que ele diz o seguinte: ele vai fazer 100 anos no ano que vem, quer dizer, ele já morreu, mas é o centenário do nascimento do Paul Feyerabend, que foi esse físico austríaco. Ele diz: a minha tese é de que o anarquismo favorece a concretização do progresso em qualquer dos sentidos que a este se decide emprestar. Mesmo uma ciência que se paute pelo bem ordenado só alcançará resultados se admitir ocasionalmente procedimentos anárquicos. Procedimentos anárquicos significa o seguinte: sair da caixinha. Né? Muitas vezes em ciência, né, a gente acumula resultados. Então, a ciência é feita de resultados cumulativos, acumulando um conhecimento, puxa o outro, mas tem um certo momento que não se consegue mais só acumular as ideias. É preciso quebrar paradigmas, é preciso ter uma ruptura. Então, a ciência, além de ser cumulativa, ela tem que ser disruptiva. Então, eu vou acumulando, acumulando, acumulando. Tem uma hora que parece que a gente não consegue andar. É a hora que está faltando, talvez, uma disrupção, uma ideia nova, um conceito novo e a quebra de um paradigma, como discute lá o Thomas Kuhn. Então, o Paul Feyerabend está colocando isso porque a própria mecânica quântica, a própria relatividade geral, a própria teoria quântica de campos, elas precisaram de uma certa disrupção, ou seja, um procedimento anárquico, mas anárquico aqui não no sentido do vale tudo, anárquico no sentido de que você precisa, às vezes, quebrar essa cadeia somente cumulativa. Então, ciência é feita de novas ideias, de quebras de paradigmas, né? Então, estou chamando a atenção também para os estudantes, porque é importante pensar além da caixinha. Então, muitas vezes, né, essa falta justamente de se pensar além da caixinha, ela pode ser um objeto assim, de detenção, né, de atrasar um pouco a ciência. Então, como a gente está muito preocupado, o mundo de hoje é muito pragmático, a gente precisa de aplicações, aplicações imediatas, às vezes não se tem tempo para se refletir profundamente. E só a reflexão pode levar a uma disrupção. Você precisa quebrar um paradigma, como foi o caso de Einstein, como foi o caso de Paul Dirac, como foi o caso de, por exemplo, do Boltzmann. Então, em certos momentos é preciso, né, uma reflexão profunda para poder passar para uma nova fase. Eu estou acabando, eu acho que agora eu tenho um último slide aí, pois não? Bom, isso aqui já dizia Al-Haytham no século XI. Em 1022, mais ou menos, 1021, ele duvidava das coisas que Ptolomeu tinha escrito, que eram as coisas mais, vamos dizer assim, consagradas da época. Então, já nós estamos falando de 1000 anos atrás, um milênio atrás, esse filósofo, né, Al-Haytham, também chamado de Al-Hazen em português, ele fez o livro da luz, ele fez o primeiro tratado de ótica, que perdurou na ótica até o século XIX, até 1800, mais ou menos, e ele dizia que era importante questionar os grandes nomes, questionar, por exemplo, Ptolomeu, foi o que ele fez. Pode passar, por favor? E para finalizar, eu agradeço, deixo aqui meus contatos de e-mail e temos aí o nosso site do Professor Global, onde vocês podem buscar discussões, seminários, né? O pessoal dos colegas, o Wesley, Fernando, os professores aí, alguns deles conhecem. Então, pessoal, eu queria finalizar aqui, agradecer a vocês pela gentileza de me conceder esse tempo à distância. Eu gostaria muito de estar aí, já visitei várias vezes o IFES de Cariacica, né? Que é um lugar realmente que eu tenho no coração, mas os problemas familiares me impedem de viajar no momento, então me foi aberta essa possibilidade de fazer esse evento à distância. Eu estou aqui no CBPF hoje fazendo isso. Agradeço a vocês a atenção. Desejo sucesso a vocês aí na continuação dessa Semana da Física de 2024, né? Celebrando esse ano, grandes celebrações. Nós estamos celebrando os 100 anos, né, da tese de doutorado do
de Broglie, quando ele propõe a dualidade onda-partícula, que é uma peça fundamental, um conceito fundamental para a mecânica quântica, que surge em 1925, com os trabalhos do Heisenberg e do Dirac. Depois nós estamos comemorando, como eu falei também, 60 anos da previsão dos quarks, 50 anos do modelo padrão, que nós tanto questionamos aqui. Então, é um ano de muitas comemorações. Espero que vocês celebrem esse ano aí com resultados bons nos estudos e muita motivação para a física, para a engenharia, para as ciências em geral, levando em conta que a ciência, a gente precisa de muita ciência e a ciência pede tempo, né? Nada na ciência é imediato. É preciso tempo, é preciso reflexão. A ciência não permite lacrações, né? Na ciência a gente não lacra e não cancela. Na ciência a gente trabalha, né? E a gente está sempre procurando evoluir no sentido da cooperação, da união, da compreensão. Então, eu parabenizo aí o IFES, né, de Cariacica, por mais esse evento muito interessante. Eu vi o programa está excelente. Espero que vocês tenham dias muito proveitosos aí. E agora, se houver tempo ainda, eu não sei, porque a gente começou a estar um pouco atrasado, eu também passei das 2h30, se há tempo para uma ou duas perguntas que possa haver por parte de vocês. Retorno a palavra ao nosso Sherman, que eu acho que é o Fernando, né? Eu não estou vendo direito aqui, mas pela voz é o Fernando. Ah, agora sim, está claro que é você, Fernando. Prazer em te ver aí. Tudo de bom. Obrigado, Léo. Eu duvidei logo no início aí que falei assim, eu acho que a Léo não tá me vendo direito, não. Não, agora é porque a imagem estava longe para mim. Obrigado. Tranquilo, obrigado. Seminário muito rico, riquíssimo em detalhes, vai ficar para a gente aí como uma fonte, né, de pesquisa, de referência, para a gente buscar aí, né, nosso grande mestre aí, Lael. Alguma pergunta aí da plateia? Nossa, achei que tinha jogado mesmo. Meu Deus. Boa tarde, professor Dr. Relael. Me chamo Leonardo, também aluno graduando aqui de Física. E a minha dúvida é justamente no momento que você tinha pulado justamente das limitações, né, do Sim. modelo padrão. E a primeira coisa é justamente a gente falou da matéria bariônica e a não bariônica, justamente Isso. o modelo padrão comparado à matéria não bariônica. Se é simplesmente um espelho. Isso. Você falou que tem outras situações ali que acrescentam, que comprometeria justamente na simetria. E tem uma outra dúvida também, na relação justamente dos bósons e que a gente tem no modelo padrão, que está na casa dos Fenton, e justamente a ligação com a teoria de Cotes, que já está na 10⁻34, até onde que a gente tem essa ligação? Tá certo. Beleza. Tá ok. Tá claro, Leonardo. Obrigado aí pela tua pergunta aí, pelo teu comentário. Obrigado, Leonardo, e sucesso aí no curso, hein? Sucesso no curso e sucesso na pós-graduação que virá depois. Bom, é o seguinte, entre os 13 problemas do modelo padrão, um problema muito popularizado justamente é essa assimetria, né, entre matéria e antimatéria, né, que há no modelo padrão. O modelo padrão, quer dizer, toda a tabela periódica é feita de matéria. Nós conhecemos o antihidrogênio. Pode-se produzir um átomo de antihidrogênio? Sim, o átomo de antihidrogênio, né? Que é, no lugar do próton, eu tenho um antipróton, no lugar do elétron, eu tenho um pósitron, né? Então, a carga negativa está no núcleo e a carga positiva está na órbita. Esse antihidrogênio, ele foi produzido em laboratório, é produzido em laboratório, mas é muito instável, ele não dura mais do que cerca de 17 minutos. Então, por que a natureza se estabilizou na matéria e a antimatéria existe, mas ela precisa ser produzida em laboratório? Eu não tenho a antimatéria em forma natural, nós não temos uma antitabela periódica. A tabela periódica é feita de prótons, nêutrons e elétrons, e não de antiprótons, antinêutrons e antielétrons, né? Então, isso falta no modelo padrão. Por que houve essa assimetria na distribuição entre matéria e antimatéria, o que a gente também chama... Então, a gente precisa aí entrar numa discussão chamada bariogênese, e essa bariogênese é um campo de estudo da cosmologia também. Então, que fenômeno pode estar por trás? Então, o modelo padrão, a física do modelo padrão, ela não consegue dar, ela precisa de elementos novos, precisa ser complementada para trazer uma discussão da bariogênese. Bom, a teoria de cordas, como você falou, ela é uma teoria muito mais fundamental.
talvez uma das saídas para se compreender a bariogênese seja a introdução de dimensões extras, novas dimensões. E a teoria de cordas ela introduz 6 novas dimensões. A teoria de cordas é uma teoria formulada em 10 dimensões, um tempo e 9 dimensões de espaço. Das 3 dimensões de espaço, ela acrescenta mais 6. E aí ela resolve alguns problemas. O problema é que, como fazer a conexão desse mundo 10-dimensional com o nosso mundo quadridimensional. Então, mas a teoria de cordas é um grande avanço, né, na nossa compreensão do que possam ser efeitos quânticos fundamentais que possam justamente ajudar a que nós compreendamos os problemas do modelo padrão, que são a assimetria assimetria bariônica, né, ou seja, a assimetria matéria-antimatéria, a questão da matéria escura também. Hoje nós temos fortes evidências da existência de matéria escura, mas o modelo padrão não contempla, e também o setor do campo de Higgs, né, que é o bóson de Higgs, que é o bóson que é a origem da massa das partículas do modelo padrão. E da onde ele vem? Ele entra no modelo padrão meio, vamos dizer assim, de intruso. Ele entra como se fosse um penetra. Não tem uma física fundamental que justifique a inclusão do bóson de Higgs no modelo padrão. A gente coloca o campo de Higgs e os resultados, vamos dizer, de massa saem. As interações aparecem, mas a gente não tem uma justificativa de qual é a sua origem. Então, assim, muitas saídas, quer dizer, existem várias saídas hoje. A teoria de cordas, como você mencionou, a chamada loop quantum gravity, que é a gravitação quântica de laços também, grande unificação. Então, nós temos algumas saídas, né, para compreender. Na grande unificação, a gente começa a compreender a origem dessa assimetria matéria-antimatéria no universo. Mas, assim, dentro do modelo padrão, essa é uma questão realmente fundamental. E ela está ligada fortemente a, por exemplo, efeitos quânticos de dimensões extras, que o modelo padrão também não contempla. O modelo padrão ele é formulado para 4 dimensões espaço-temporais. As teorias de cordas já são 10 dimensões. Então, isso pode trazer alguns elementos adicionais para a gente compreender esses problemas. Obrigado aí ao Leonardo. Retorno a palavra aí ao Fernando. Wellington. Boa tarde, professor. O senhor tinha comentado agora há pouco, comentando com o Leonardo, sobre matéria escura e energia escura. A minha dúvida é em relação a isso. Se a gente conseguir mais informações sobre energia e matéria escura, ele completaria o modelo padrão ou ele acabaria com o modelo padrão ou a gente não consegue nem ter uma ideia do que aconteceria? Tá certo, é uma pergunta perfeita. Vamos dizer, ele não, quer dizer, se a matéria escura é detectada e a energia escura, que nós sabemos que essa energia escura ela corresponde a cerca de 70%, né, do nosso universo, né? Qual é a origem dessa energia escura? O que é essa energia escura? Essa energia escura é constante cosmológica, é flutuação do vácuo, né? Então, nada disso, vamos dizer, vamos dizer, eu não digo, não é descoberta. A energia escura a gente sabe que existe, né? Mas, assim, por causa da própria o afastamento acelerado das galáxias, mas vamos dizer o seguinte: se a gente chega a uma formulação clara do que é energia escura, qual é a essência da energia escura? O que é isso? É constante cosmológica? É flutuação do vácuo? Que tipo de vácuo é esse? Então, isso não quebraria, não desmantelaria o modelo padrão, porque o modelo padrão, ele, nas suas hipóteses, ele não contempla isso, né? Ele é uma teoria limitada por justamente não corresponder, não descrever a matéria e a energia escura. Então, quer dizer, isso já está fora das hipóteses do modelo padrão. Nós não estamos quebrando uma proposta do modelo padrão. Agora, é claro que a gente precisa compreender esses objetos a partir do modelo padrão. O que seria energia? O que seria, por exemplo, energia escura? A energia escura, dentro do modelo padrão, a gente percebe como sendo alguma coisa ligada a um efeito quântico chamado flutuações quânticas. Então, dentro do modelo padrão, nós temos eletromagnetismo, interações nucleares fortes, interações nucleares fracas. Cada uma dessas físicas ela tem o seu vácuo. Eu tenho o vácuo da eletrodinâmica, eu tenho o vácuo da QCD, que é a interação forte, e eu tenho o vácuo eletrofraco, que é onde está o Higgs. O Higgs ele corresponde ao vácuo eletrofraco. Então,
esses vácuos, né, quer dizer, à medida que a gente vai a distâncias muito pequenas e energias muito, muito altas, a gente começa a perceber as flutuações quânticas do vácuo. O vácuo tem uma estrutura, o vácuo quântico tem uma estrutura extremamente diversa. Vamos pensar, o vácuo quântico ele foi proposto por Dirac, por Paul Dirac, em 1929. Né? E até hoje nós não compreendemos a estrutura do vácuo. Esse vácuo, ele quântico, né, quer dizer, que permeia todo o universo, ele pode estar sendo a origem dessa matéria escura, dessa energia escura, perdão. Mas, assim, isso não está contra os princípios do modelo padrão. Simplesmente significa que dentro do modelo padrão, quando nós usamos, né, precisamos do vácuo quântico, nós não compreendemos a essência do vácuo quântico, o que são essas flutuações quânticas que podem gerar essa energia que permeia todo o universo. Então, isso não desmantelaria o modelo padrão, apenas complementaria o modelo padrão. E a presença de matéria escura no universo também, ela, a partir do modelo padrão, por exemplo, se o modelo padrão ele funciona bem, como nós já conhecemos, né? O que poderia ser a origem dessa matéria escura? Matéria escura, por exemplo, poderiam ser novas partículas, né, que não estão presentes no modelo padrão, mas que eventualmente até se comunicariam, interagiriam com algumas partículas do modelo padrão. Então, assim, a descoberta da matéria escura, ela vai complementar o modelo padrão. Quer dizer, o modelo padrão tem esse problema, ele não discute matéria escura, não discute energia escura. Até porque quando ele foi concebido, né, ainda não tinha esse problema da matéria, da energia escura bem esclarecido. Então ele foi proposto, assim, o modelo padrão é proposto para descrever a física do universo visível, dos 4% do universo visível. Os 26% de matéria escura e os 70% de energia escura não são, digamos assim, objeto de interesse primário do modelo padrão. Então, o que são as partículas de matéria escura? Poderiam ser parceiros, né, ligados à supersimetria das partículas no modelo padrão. Então, pode haver uma irmandade, digamos assim, entre as partículas no modelo padrão, os elétrons, os pósitrons, os fótons e partículas escuras. Quem faz essa fraternidade, quem faz essa ligação entre o setor escuro e o setor visível, que é o modelo padrão, pode, por exemplo, ser a supersimetria. Então, o que a gente está falando aqui, seu nome é Guilherme, não, como é? Desculpa, é William. Quem falou aí? Quem foi o nome do aluno? Wellington. Então, desculpa, Wellington. Então, o que pode estar, o modelo padrão apresenta esses problemas, né? Mas ao se resolver o problema da matéria escura, vamos dizer assim, eu resolvo o problema da matéria escura e resolvo o problema da energia escura, eu não estou desmantelando o modelo padrão, eu estou complementando o modelo padrão. O modelo padrão já me dá, vamos dizer, pistas de que possa haver matéria escura e me dá pistas de que possa haver energia escura. A pista da energia escura são as flutuações do vácuo. A pista da matéria escura pode ser o problema da assimetria matéria-antimatéria também, como, por exemplo, também os monopolos magnéticos. Né? Os monopolos magnéticos são previstos no modelo padrão, por exemplo, no setor eletrofraco e no setor da cromodinâmica quântica, das interações nucleares. Então, eu tenho pistas e pode haver monopolos compondo a matéria escura do universo. Então, o modelo padrão ele pode nos dar algumas pistas para a matéria escura e para a energia escura. Mas, resolvidos esses problemas, ele não está eliminado por conta disso, ele está complementado. Você está resolvendo um problema do modelo padrão e não, vamos dizer assim, e não desmantelando o modelo padrão. Obrigado, professor Lael. Vamos agradecer o professor Lael. Obrigado, eu que agradeço a vocês aí. Agora nós vamos para um momento difícil, você não está aqui, nós vamos para o coffee break, Léo. Então, boa continuação de evento e abraço a todos os colegas que estão dando palestras aí também e parabéns à organização. Um abraço a todos aí.